Olá, amiga ou amigo. É bom encontrar-me contigo a cada semana para estudarmos juntos lições da Bíblia que nos ajudam a crescer espiritualmente e intelectualmente também. Se quiseres, podes partilhar estes breves apontamentos com os teus amigos, quer partilhando o link da Rádio Tranquilidade ou o canal YouTube ou página Facebook 2 Minutos com Ele, onde esta lição está disponível. Já agora, convido-te a fazeres gosto no nosso canal ou na nossa página, clicando lá no sininho para assim receberes as notificações. Pois assim, estás a fazer o mesmo papel dos homens e mulheres que estudamos, ou seja, pregoeiros das boas novas da Palavra de Deus. Chegamos à nossa lição número 5, que tem como título Filhos da Promessa. Ao longo das últimas semanas temos visto como Deus, qual pai amoroso para com os seus filhos, reforçou com novas alianças a grande aliança de restauração feita com o ser humano no Jardim do Éden após o pecado deste. E é essa promessa especial que Jesus reforça no texto base da nossa lição desta semana. Ele vem em Mateus, no capítulo 28 e no verso 20, e diz-nos assim: saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. A relação de confiança entre filhos e pais, especialmente nos primeiros anos de vida, é algo extraordinário. Por isso o próprio Jesus diz que para entrarmos no reino dos céus, temos de ser como crianças. A semana passada nós falámos da aliança feita entre Deus e Abraão, que levou até à mudança do seu próprio nome, onde Deus lhe promete a ele, que não tinha filhos, uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou a areia da praia. Nessa mesma aliança, Deus promete a Abraão que através da sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Deus repete esta promessa 3 vezes. Encontramos isso nos capítulos 12, no capítulo 18 e no capítulo 22 de Gênesis. Deus reforça esta promessa, pois a descendência de Abraão teria como missão dar a conhecer o plano da salvação através do Messias, que nasceria da sua própria linhagem. Ao encontrar-se com Abraão, conforme relatado no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz ainda uma outra promessa, de modo a garantir a aliança que estava a firmar com ele, significando isso que ela seria da maior importância para a humanidade. O capítulo 15 começa assim, no verso 1. Depois disto, o Senhor apareceu a Abraão numa visão e disse-lhe: não temas, Abraão, eu sou o teu protetor e vais ter uma grande recompensa. Esta promessa revela o interesse especial de Deus, não só para com Abraão, mas acima de tudo, com a missão para que ele estava a ser chamado. Era um grande privilégio, mas também uma responsabilidade tremenda, pois devia educar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e estes no mesmo sentido, tendo em vista esta missão especial. Como dissemos atrás, para além da missão de comunicar o plano da salvação, seria da descendência de Abraão que nasceria o Messias, o libertador do pecado de toda a humanidade. Era uma tremenda responsabilidade aquela que estava a ser colocada sobre Abraão. Mas através do texto que vimos no verso 1 do capítulo 15, Deus garante-lhe que ele não estaria só nessa missão. E é essa mesma promessa que Jesus faz aos seus discípulos e também aos continuadores dessa missão no texto de Mateus, no capítulo 28 e no verso 20, que vimos como texto base da nossa lição. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Não era só com Abraão, era com os discípulos e era com aqueles que viriam depois. A Bíblia mostra que não foi nos dias de Abraão que esta grande nação se formou, nem nos dias do seu filho ou do seu neto. Ela só se formou completamente cerca de 500 anos após a migração de Jacó, neto de Abraão, e de seus filhos para o Egito, e a sua posterior libertação dessa nação que os tinha tornado escravos. Esta promessa de uma nação especial volta a ser encontrada após a saída do Egito, quando o Senhor promete aos descendentes de Jacó, conforme relatado em Êxodo no capítulo 19 e no verso 5 e 6. Diz assim: portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido
entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Depois no verso 6, serão para mim um reino de sacerdotes e um povo consagrado. É isto que deves transmitir aos israelitas. Em Deuteronômio, no capítulo 4, nos versos 6 a 8, encontramos Deus a reforçar mais uma vez esta promessa de um povo especial. Diz o texto bíblico, começa no versículo 6, aceitem-nos e ponham-nos em prática, e os outros povos hão de ver nisso um sinal de sabedoria e de inteligência. Quando eles ouvirem falar destas leis, poderão dizer, só este grande povo possui uma tal sabedoria e inteligência. Depois no verso 7, que nação, mesmo das grandes, tem deuses tão próximos como nós temos o Senhor nosso Deus. De facto, Ele está sempre com todos os que chamam por Ele. E depois no verso 8, e que nação, mesmo das grandes, tem leis e preceitos tão justos como esta lei que eu hoje vos apresento. Muitos anos mais tarde, apesar da desobediência deste povo à vontade de Deus e do seu afastamento da missão que Deus tinha para eles, Deus reforça a promessa especial deste povo ser um portador de luz às outras nações. Em Isaías, no capítulo 60, nos versos 1 a 3, nós lemos assim: levanta-te e brilha, Jerusalém, porque a tua luz está a chegar. A glória do Senhor ilumina-te como o sol nascente. O verso 2, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas a ti, o Senhor, ilumina-te como o sol nascente. A sua glória vai aparecer sobre ti. Depois no verso 3, então as nações encaminhar-se-ão para a tua luz e os reis serão atraídos para o esplendor da tua aurora. Nestes textos nós podemos ver qual era a pretensão de Deus ao escolher a descendência de Abraão como um povo especial. Esta nação mostraria ao mundo a bênção que é a obediência à vontade do Criador. Deste modo, a atenção da humanidade seria atraída para Israel, para o seu Deus, para o Messias que deveria aparecer no seu meio. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, afirma que era propósito de Deus, porém, que pela revelação do seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos para ele. O convite do Evangelho devia ser transmitido a todo o mundo. Por meio do ensino do serviço sacrificial, Cristo devia ser exaltado perante as nações e todos os que olhassem para ele viveriam. Sim, esta era a missão dada aos descendentes de Abraão, como dissemos, e isto era um privilégio e uma responsabilidade. Qualquer deles, tremendos. Deus prometeu-lhes que não estariam sós. Deus prometeu ser o seu escudo, o seu protetor, mas eles foram, aos poucos, recusando esta missão. O egoísmo levou-os a preferirem fazer a sua própria vontade ao invés de fazerem a vontade de Deus. Como lhe tinha sido prometido o Messias, nasceu da descendência de Abraão, mas acabaram por ser eles, os seus próprios irmãos de sangue, ou os seus concidadãos, como preferirmos, a recusar completamente a sua obra restauradora e acabando por matá-lo. Cada um de nós, ao ter conhecimento desta mensagem bíblica, tornamo-nos, como afirma Paulo, descendência de Abraão. E isso faz de nós emissários especiais do plano da salvação. Grande privilégio, não achas? Lembra-te, não estás sozinho, não estás sozinha nesta missão. O Senhor Jesus prometeu que estaria contigo e comigo até ao completo cumprimento desta missão. Eu oro para que a bênção de Deus a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se estenda a ti e que através de ti outros sejam também abençoados. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esta garantia de bênção que tu nos dás. Ajuda-me, a mim, ajuda esta amiga, este amigo, a serem estes portadores da salvação, estes portadores do Evangelho àqueles que estão ao seu redor. E ajuda-nos para que realmente todos nós sejamos os filhos da promessa que, infelizmente, os primeiros filhos da promessa rejeitaram. No nome santo de Jesus, agradecemos e pedimos isto. Amém. A semana que vem, nós iremos continuar a ver, chegaremos à nossa lição número 6 e fala-nos a nossa lição, a semente de Abraão.
Vamos estudar um pouquinho mais detalhado este povo, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus filhos, conforme nós dissemos, aqueles que foram escravos no Egito e depois formaram esta nação israelita. Um abraço e encontramos-nos aqui novamente para a semana para estudarmos um pouquinho mais desta promessa que o Senhor nos faz.